Porque os vetores de registros comumente precisam guardar uma quantidade de elementos que é conhecida apenas durante a execução do programa. Então veja que até agora, pessoal, a gente aprendeu a construir vetores que são vetores chamados estáticos. Por quê? Porque a quantidade de elementos que eu coloco para o vetor, ela já tem que ser definida quando eu escrevo o programa. Eu não posso perguntar ao usuário, como eu estou fazendo aqui. A quantidade de elementos de um vetor não pode ser uma variável. Mas, professor, tem alguma solução para resolver isso? Para eu poder permitir que eu pergunte ao usuário qual é a quantidade de elementos que ele quer para um determinado vetor? Isso só é possível, pessoal, usando ponteiros com alocação dinâmica de memória. Mas registros, pessoal, armazenam grandes quantidades de informação, não é? Como a gente já viu. Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um bitmap, de um registro que é usado para definir uma imagem do tipo bitmap, do tipo BMP. Mas assim como o bitmap é um registro grande, tá? Registros que são usados em banco de dados, em imagens, áudio, vídeo, tudo isso aqui é representado com registros. E qual é o problema de eu começar a trabalhar com coisas grandes? É que em C++, pessoal, a passagem de argumentos nas funções era feita por cópia. Quando eu estava trabalhando apenas com os tipos básicos, int, float, char, beleza, eu não precisava me preocupar com isso, porque a cópia é feita, mas é uma cópia de uma quantidade pequena de informações, são 4 bytes, 8 bytes, e isso é eficiente, nenhum problema aí. Mas agora que eu vou começar a trabalhar com coisas potencialmente grandes, eu tenho que tomar cuidado com cópias. Então imagine o seguinte, eu estou criando aqui um bitmap chamado minha foto, que seria minha variável do tipo bitmap, e aí digamos que existe uma função chamada carregar imagem, onde eu passo qual é a imagem que eu quero carregar, e ele me carrega nessa posição aqui, ó. Minha foto seria uma variável, como a gente viu, toda variável está associada ao endereço da memória. Então aqui seriam os bits que representam a minha imagem, que estão aqui associados à minha foto. Aí digamos que eu queira chamar uma função chamada tamanho da imagem. A função ela receberia uma imagem bitmap e ela iria mostrar só esses campos aqui do bitmap. Para chamar essa função, como o C++ passa os argumentos por cópia, ele ia fazer uma cópia. Uma cópia dessa variável minha foto ia ser feita para ser armazenada nessa variável img. Então, em algum lugar da memória, a gente vai ter a criação dessa variável em img, então vai estar associada a um outro endereço da memória, e aqui eu vou ter uma cópia de minha foto. O problema é que copiar uma grande quantidade de dados, pessoal, não é eficiente. Então, eu não quero ter esse tipo de situação aqui, onde na memória eu vou ter aqui uma grande quantidade de dados replicada na memória. O que eu posso fazer para melhorar isso? Em vez de fazer uma cópia da foto, eu passo para a função só um ponteiro. Eu mantenho só um apontador, esse img manteria uma espécie de apontador que estaria apontando para a foto original. Então toda vez que eu fosse fazer alguma modificação, algum acesso à foto, daqui eu acessaria a foto original, não precisaria manter uma cópia disso na memória. É muito mais eficiente. Mas olha só outra situação que a gente precisa de ponteiros. O tempo de vida de uma variável, ele está atrelado ao escopo da variável. Como assim? Imagine que eu tenho essa função aqui, inicializa. E nessa função, eu estou aqui criando uma variável explosion. O que é explosion? É do tipo bitmap. Vamos supor que eu tenho aquela função ainda que se chama carregar a imagem. Aí eu passo um bitmap que está no disco e ele carrega isso para a memória. Então esse daqui seria o meu explosion, carregado na memória. Vejam que essa variável, pessoal, foi criada dentro de uma função. Como a gente viu, isso aqui é uma variável local. Qual é a característica da variável local? Ela é criada quando a função é chamada e ela é destruída quando a função encerra. Então, quando eu sair da função inicializa, essa variável explosion vai deixar de existir. Depois da execução da função inicializa, a memória vai ser liberada e eu vou ter essa situação aqui, certo? Então fica uma pergunta, como alocar memória que continua viva, mesmo depois que a função termina? Se vocês forem entrar na disciplina de programação de jogos, vocês vão ver que em jogos a gente costuma muito fazer esse tipo de coisa aqui. Tem uma função que carrega coisas, uma função para carregar imagens, aí ela carrega as imagens. Só que a função que desenha essas imagens é outra. Então o que acontece? Se eu carreguei, e isso aqui é uma variável local, quando eu chegar na hora de desenhar, essa variável já não existe mais, ela é local, ela já foi destruída.
Então, como é que eu poderia, né, desenhar uma imagem? Aí você diz, eu coloco ela como global. Mas aí isso não é uma solução boa, porque aí eu vou colocar todas as variáveis do meu programa como global, todas as imagens que eu quiser desenhar vão ser globais. Então não funciona assim, não é a melhor solução, tá? Qual é a melhor solução? É usar a alocação dinâmica de memória. E para isso a gente precisa de ponteiros. Outra situação que a gente precisa conhecer ponteiros, pessoal. E ponteiros são usados para organizar os dados na memória. Isso daqui me permite encontrar a solução eficiente para diversos tipos de problemas. Então, os ponteiros me permitem organizar os dados de formas diferentes, como, por exemplo, eu posso organizar os dados como uma lista circular, como uma lista duplamente encadeada, como uma árvore, como um grafo. Imaginem problemas em redes sociais, são resolvidos com grafos, né? Como é que eu sei que eu sou amigo, né, de fulano, fulano é de cicrano, cicrano é de beltrano, isso forma uma rede, tá? Então, os programas que trabalham com redes sociais, eles usam, né, esse tipo de estrutura aqui, que é construída com ponteiros. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.